boa noite. Eu sou a Luciana, estou aqui novamente em nome da USE Distrital Santo Amaro para dar continuidade no nosso projeto Minutos de Evangelho, que é um estudo continuado do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Esse é o nosso 7º vídeo. Nós vamos finalizar hoje o estudo do 3º capítulo, que é o capítulo chamado Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai. Para começar, eu quero lembrar a frase de Jesus, a fala dele, que norteia, que é o mote do estudo desse capítulo do Evangelho. Essa fala está no Evangelho de João, no capítulo 14, quando Jesus nos fala assim: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, eu não vou-lo teria dito. E aí ele diz que eu vou preparar-vos o lugar, e depois que arrumar tudo, voltarei e levarei vocês comigo, para que lá onde eu estiver, estejais vós também. Entre as estrelas que brilham no céu, quantos mundos existem iguais ao nosso? Quantos serão? Quantos serão os mundos em que a vida é mais difícil do que a nossa? Quais serão os mundos em que a vida é melhor, mais fácil e mais feliz? Porque as estrelas no céu, todas criação do Pai, como disse Jesus, são moradas para os filhos de Deus, que somos nós, né? O Evangelho nos diz assim, que cada turbilhão planetário a deslocar-se no espaço em torno de um centro comum arrasta consigo seus mundos primitivos de exílios, de provas, de regeneração e de felicidade. É disso que a gente vai falar, tá bom? Sobre os vários tipos de mundo. É fácil para nós falarmos dos mundos primitivos, não é verdade? É fácil da gente imaginar, é fácil da gente entender, porque a gente já passou por eles, né? A Terra já passou por esse estágio de evolução. Já é difícil, um pouco mais difícil, da gente imaginar e compreender os mundos superiores, porque a gente ainda não teve vivência, né? A gente ainda não viveu essa experiência. Um dia chegaremos lá, mas por enquanto estamos aqui, né? No nosso mundo de provas e expiação. Essa é a classificação atual do planeta Terra. Então, os mundos primitivos, eles são destinados à encarnação dos espíritos que acabaram de sair das mãos do Criador. Nesses mundos primitivos, os espíritos eles já se encarnam na forma humana, mas sem nenhuma beleza. São espíritos que agem por instinto. A sua principal preocupação é se alimentar, né? É bem a imagem que nós fazemos dos nossos homens das cavernas, né? Como a gente vê nos filmes, onde a preocupação era se proteger, se alimentar e reproduzir, né? A única lei nessa sociedade é a força bruta. Ainda são espíritos ignorantes do bem e do mal. Mas, apesar disso, eles já têm a vaga intuição da existência de Deus e já têm também o livre-arbítrio. Então, eles já começam a se aventurar nas escolhas, né? A caminhar, a fazer suas escolhas e ter as consequências, né? Das reações das escolhas. Eles são comparados a crianças que estão a crescer. O outro tipo de mundo que a gente vai falar
é um que a gente conhece bem. São os mundos de prova e expiação. Agora ficou fácil. Basta observarmos o planeta Terra, que se encontra nessa posição. Aqui, no planeta Terra e nos mundos de provas e expiação, grande parte dos seus habitantes são inteligentes se comparados aos povos primitivos. Nós já realizamos um grande progresso. A nossa dificuldade, o que ainda atrapalha a nossa evolução espiritual, são os nossos vícios e a nossa imperfeição moral. Por isso, estamos aqui, a fim de expiarmos as nossas faltas, corrigirmos aquilo que fizemos de errado em outras oportunidades ou em outras encarnações. E como que nós expiamos os nossos erros? Alguém sabe? Através do trabalho, muitas vezes árduo, e das dificuldades da vida. É na nossa luta diária, né? Encarando os desafios, encontrando soluções, errando, acertando, insistindo no caminho do bem, que a gente vai corrigindo, né, as nossas mazelas e construindo essa força interior, esse crescimento moral tão necessário. O Evangelho nos diz também que nem todos os habitantes da Terra estão aqui em expiação. Ele nos fala que entre nós existem seres conhecidos como raças selvagens ou mesmo os índios, que acabaram de sair dos mundos primitivos e vêm encarnar num mundo de provas e expiação para ir tomando contato com a civilização, aprendendo esse mundo diferente do que eles conhecem. O Evangelho também nos diz que temos entre nós espíritos que vieram de outros planetas, mas aí eles que vieram de planetas mais evoluídos do que a Terra. Então são espíritos que estavam, né, nas suas vidas, num planeta já com inteligência, com internet, máquina de lavar, né, igual a gente. Só que como eles não acompanharam a evolução do seu planeta, né, eram espíritos que ficaram obstinados no mal, eles são retirados do seu planeta, são degradados por um tempo e fazem um estágio num planeta inferior. Nesse planeta, eles vão nos ajudar o desenvolvimento desse planeta com a sua inteligência, com os seus conhecimentos e vão se ajustar à lei divina para poder retornar àquele planeta de origem e continuar a sua evolução. Como eu estava dizendo, a vida num planeta de provas e expiação é uma vida de trabalho. Aqui não é lugar de festa e férias, não é. É uma vida de trabalho, é uma vida de aprendizado. O Evangelho, ele é um pouco mais categórico. Ele diz assim que a vida na Terra lutamos com a perversidade dos homens e a inclemência da natureza. E isso acontece para desenvolvermos as qualidades do coração e da inteligência. Então, cada um de nós somos encaminhados pela providência divina ao planeta que nos é adequado, no nosso nível de evolução, para que de encarnação em encarnação a gente se depure, se regenere, para um dia nós vivermos a alegria a que todos somos destinados. Eu falarei agora sobre os mundos de regeneração, nosso sonho de consumo, né? Os mundos regeneradores, eles servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. São mundos em que os homens ainda estão sujeitos às leis da matéria.
Eles ainda experimentam sensações, desejos, mas são mais libertos das paixões que no nosso mundo ainda nos escravizam. Os habitantes desses mundos, eles já se libertaram do orgulho, da inveja e do ódio. Seus pensamentos e as suas atitudes estão sempre baseados no amor. As relações entre as pessoas são de justiça. Todos reconhecem Deus e tentam caminhar para Ele, cumprindo-lhe as leis. A gente quer muito que a Terra passe a esse nível, né? Mas será que nós estamos preparados? O mundo só evolui quando os homens evoluem, né? Então nós precisamos nos libertar do orgulho, né, do ódio, né? Pôr o amor como a nossa bandeira de conduta, né? O amor para com tudo, para com todos, sem discriminação. Vamos lá? Transformar o nosso planeta? No mundo de regeneração ainda não existe a felicidade perfeita. Os espíritos lá ainda precisam suportar provas, mas é diferente. No mundo de regeneração ainda não existe a felicidade perfeita. Os espíritos, quando habitam esse mundo, eles ainda precisam suportar provas, mas é diferente dos sofrimentos ligados à expiação que nós ainda temos no planeta Terra. Comparado à Terra, são mundos bastante felizes. São mundos que representam a calmaria após a tempestade. Mesmo no mundo de regeneração, os homens ainda são falíveis e o mal ainda existe. Tem uma frase no Evangelho falando dos mundos regeneradores que diz assim, não avançar é recuar. E se o homem não houver firmado bastante na senda do bem, pode recair nos mundos de expiação, onde então novas e mais terríveis provas o aguardam. Então, ainda não é um céu, um paraíso, é um mundo ainda de transição, que a gente precisa continuar insistindo no bem, nas boas escolhas. Agora, nós vamos falar dos mundos superiores. Um dia chegaremos lá, né? Nesses mundos, a condição da vida moral e material são muitíssimo diferentes das da vida na Terra. Então ele já começa dizendo assim, que materialmente, a vida material e a vida moral é muito diferente do que a gente pratica aqui na Terra. A forma é sempre humana, mas embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. O corpo nada tem da materialidade como conhecemos na Terra. Não sofre com as necessidades, com as doenças ou com a deterioração. Diz também que lá os corpos possuem sentidos mais apurados. Os corpos são mais leves, permitindo uma locomoção rápida e fácil. Diferente de nós que nos arrastamos pelo solo, eles deslizam usando apenas a sua vontade. Outro nível, né? Uma característica bastante interessante também dos mundos superiores é que lá eles vivem com a certeza da vida futura, a certeza da vida espiritual. Enquanto encarnados, eles sabem que aquela vida é uma passagem, que a morte nada tem de assustador. Eles veem a morte como uma transformação feliz, né?
A gente aqui tem uma ideia, né? Acredita, mas não sei, talvez. Lá não. Lá a vida espiritual é uma certeza. E eles também têm uma coisa que eu achei interessante, que é a livre transmissão do pensamento. Então eles conversam, né, só na base do pensamento. Imagina isso na Terra, né? A gente pensando mal do colega e o pensamento livre. Deus sabe o que faz, né? Nesses mundos felizes, a relação entre os povos são sempre amistosas. Não há ambição pela posse do outro, nem guerra. Não há senhores ou escravos, e também não há privilegiados pelo nascimento. O homem não procura elevar-se acima do homem, mas acima de si mesmo. O objetivo desses espíritos que vivem lá é chegar à classe de espíritos puros. Então o esforço dele é para ser melhor do que ele mesmo. É um mundo onde não tem lugar para o ódio, para o ciúme e para a inveja. Uma frase que eu achei bem bacana é que ele falou assim, ó: um laço de amor e fraternidade prende uns aos outros, todos os homens, ajudando os mais fortes aos mais fracos. É solidariedade, né? É amor, é um ajudando o outro. Eles possuem bens conforme tenham adquirido pelo uso da inteligência, e ninguém sofre por lhe faltar o necessário. Numa palavra, o mal nesses mundos não existe. Pode parecer que os mundos felizes são planetas privilegiados, mas não são, porque Deus, ele não é parcial para qualquer um de seus filhos. Ele deu a todos nós os mesmos direitos e as mesmas facilidades para chegarmos a tais mundos. Partimos todos do mesmo ponto, dotado das mesmas capacidades, mas precisamos conquistar a condição de habitar um mundo feliz. E muitas vezes a gente fica patinando, né? Muitas vezes nós ficamos repetindo os mesmos erros de encarnação em encarnação e não conseguimos galgar essa alegria, né? A evolução espiritual para habitar um mundo feliz. Indo para o final do nosso estudo, o Evangelho nos diz assim, ó: o progresso é lei da natureza. A que todos os seres da criação foram submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que aos homens parece o termo final de todas as coisas, é apenas um meio de se chegar pela transformação a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer e nada sofre o aniquilamento. Nós que estamos sofrendo, né, nesse momento com a pandemia, nós que estamos vendo só destruição, morte, tristeza, né? Por trás de tudo isso há um plano divino, buscando a transformação, buscando o progresso, né? Confiemos, sigamos em paz, né? Cuidando de cada um, dando o seu melhor onde você estiver, né? Nós vimos recentemente o nosso amigo palestrante, o Alan Vilches, cantando no condomínio onde ele mora. Olha que coisa linda, né? Então cada um de nós pode achar uma forma de ser útil, de levar alegria nesses tempos tão difíceis, de levar paz, fortalecer a nossa confiança em Deus e a nossa fé. É isso que a gente precisa nesse momento. Continuando no Evangelho, para ir terminando, ele ainda nos diz assim, ó: da mesma forma que os seres vivos progridem moralmente, os mundos que habitamos progridem materialmente. Se nós pudéssemos ver o nosso planeta Terra, desde a sua formação,
o surgimento da vida, o desenvolvimento das civilizações, a gente veria a evolução do planeta, né? Degrau por degrau, né? Coisas que a gente não consegue ver em uma geração, mas quando a gente passa os olhos assim por tudo que já passou, a gente é capaz de ver essa evolução a que todos estamos submetidos. Evoluem, acontece aí o progresso do homem, o progresso dos animais, dos vegetais, porque na natureza nada permanece estacionado. Segundo Santo Agostinho, ele termina assim esse capítulo. Ele fala assim, ó: este mundo, a Terra, esteve material e moralmente num estado inferior ao que hoje se acha e se alçará a um grau mais elevado. Ele há chegado a um dos seus períodos de transformação, em que, de planeta expiatório, mudar-se-á para planeta de regeneração, onde os homens serão felizes, porque nele imperará a lei de Deus. Eu finalizo aqui a minha apresentação. Recebam um grande abraço. Fiquemos firmes, confiantes em Deus, fazendo o nosso melhor. Na próxima semana tem mais vídeo, tá bom? Cada dia vem um, se esforça estudando, dá a sua colaboração e assim a gente vai caminhando. Muito obrigada. Tchau.